Olá pessoal, espero que todos estejam bem, tá? Então assim, nós vamos estar dando início aqui ao assunto de geografia do terceiro ano, tá? Esse é o primeiro assunto que vocês vão ter na apostila. Então esse assunto que nós temos lá é a sociedade e meio ambiente. Como que nós vamos entender esse assunto? O que vai tratar esse assunto? Então nós temos que entender que nós vivemos em sociedade e que as nossas atitudes, elas estão relacionadas diretamente com o impacto dentro do meio ambiente. E esses impactos vão ter maior ou menor intensidade conforme a nossa consciência e conforme a nossa aplicação de conhecimento. Então aqui, qual a relação dessa sociedade e meio ambiente? Então vale lembrar que toda cidade grande, tá? As áreas urbanas, tá? A zona urbana, ela, primórdio dela é um emprego, é a relação emprego-economia. Emprego, economia e indústria. Essas oportunidades econômicas, elas geram inovação e ampliação dessa atividade econômica, tá? Só que essa áreas urbanas, além de tudo, elas causam estímulo, tá? Ocasionam estímulo de uma atividade industrial intensa. E essa atividade industrial intensa, ela faz com que o consumo e a riqueza também apareça. E esse consumo, como consequência, quando ele não é responsável, ocasiona os problemas globais dentro do ambiente, tá? Dentro desse meio ambiente que nós estamos falando. Dentro do Brasil, na Constituição de 88, a proteção ambiental ela ganhou status de constitucional, que até então não se tinha dentro da Constituição algo muito claro quanto a isso. E aí, através dela, que, lembrando, diga-se passagem, é a lei máxima dentro do país, então ela passa a ter um papel fundamental para isso, tá? Outra coisa que nós temos aqui, que pode ser levado em consideração dentro desse meio ambiente que nós temos, é o efeito estufa. O que é esse efeito estufa? Por que ele ocasiona? O que acontece, tá? Então tá ali, ó, efeito natural causado pela presença de gases na atmosfera que provoca o aquecimento gradual do planeta. E esse aquecimento, quando ele acontece de forma mais intensa, ele pode gerar desequilíbrios dentro da natureza. O principal causador, o primordial, é o CO2, ou popularmente conhecida como gás carbônico. Então ali vocês têm uma animação ao lado ali, ó, o Sol. Então o Sol emite a luz, tá? Esse calor que se propaga no vácuo no universo, e aí ele chega até a Terra. Normalmente esses raios eles bateriam e voltariam para o espaço. Porém, o efeito de estufa, esses gases, faz com que essa luz, esse calor que era para voltar para o espaço, ele permaneça na Terra. Por isso o aquecimento, tá? A camada de ozônio. Isso daqui é uma outra coisa que nós temos também presente na Terra. Então, o que ela é? Um gás rarefeito cujas moléculas são formadas por 3 átomos de oxigênio, tá? Ela tem a função primordial de proteger a Terra da radiação ultravioleta. Então ela atua como uma proteção. O principal poluente que reduz essa camada de ozônio, essa proteção, é o CFC, o clorofluorcarboneto. Então a presença de cloro, flúor e carbono. Os principais materiais que têm esse CFC, tá? São aqueles isopores, aquelas bandejas de plástico poroso, desculpa, não isopor, tá? Bandeja de plástico poroso, os chips de computador, de modo geral, solventes que são usados na indústria eletrônica, os sprays, de modo geral, e as esplumas de plástico. Além disso, outra coisa que nós temos problema dentro da natureza é a energia nuclear. Porém, a gente fala em problema, mas ela também traz muitas soluções para algumas regiões do planeta. Então, como que ela é feita a energia nuclear?
Então é liberada uma grande quantidade de energia através do núcleo dos átomos, tá? Através de alguns processos. As partículas que estão no núcleo, elas formam do núcleo ali, elas são unidas por uma forte atração. O que é essa forte atração? Então essas partículas químicas, elas são injetadas, emitidas radiações, energia, não radiação, para elas se unirem ou para elas se dividirem, tá? O principal elemento que é utilizado para a produção de energia nuclear é o urânio, por característica química que ele tem, que é a mais favorável para esse processo, tá? Os benefícios dele: nós sabemos que a energia nuclear, quando ocorre acidentes nucleares, eles são bem catastróficos, porém ele também é benéfico, tá? Ele não tem só problemas. Então ele é utilizado na medicina, na indústria, na agropecuária, para produzir energia limpa, porque ele produz energia limpa e não polui o ambiente. Só ela vai poluir quando ocorrer acidentes nucleares. Atualmente os Estados Unidos e a Rússia detêm, né, o maior arsenal nuclear do mundo. Tem outros países do mundo que tem, mas não com o potencial deles. E aí nós temos uma agência reguladora que ela faz com que haja uma observância maior na questão de olhar como é fabricado, como é feita essa energia nuclear. Então nós temos, o nome dela é AIEA, então Agência Internacional de Energia Atômica. Então é ela que observa a utilização dessa energia nuclear, tá? Além disso, nós temos dentro desse assunto a nanotecnologia, tá? Ela é uma coisa muito interessante, que ela está presente na nossa vida em muita coisa, tá? Ela é considerada como uma nova revolução industrial. Vale lembrar que a revolução industrial ela teve 3 fases e acredita-se que nós estamos vivendo na 4ª. E aí, qual é a melhor definição para isso, para essa nanotecnologia? Capacidade potencial de criar coisas a partir do menor, usando as técnicas e ferramentas para colocar cada átomo e cada molécula no lugar desejado. Quer dizer, colocar o pequeno no lugar do mais pequeno. Então, no nanômetro, tá? Equivale a 1 bilionésimo de metro. Então, são coisas pequenininhas colocadas dentro do muito pequeno. E aí, em 2000, que ela começou realmente a ser aplicada. Porque ela tem estudos lá na década de 50 e ela não foi aplicada. Não foi seguida em frente porque eles acharam que não ia dar certo. E aí a nanotecnologia atualmente está em mais ou menos 800 produtos. Para vocês terem uma ideia, ó, tecidos. Eles aplicam no tecido para esses tecidos terem a ação de repelente, bactericida, umidade, através de nanopartículas, nanocoisinhas dentro desse tecido. Nos cosméticos, aí faz o quê? Que entra nas camadas mais profundas. Nos remédios, faz com que essas nanopartículas cheguem a realmente lá no intestino, e daí naquela parte que realmente vai para a corrente sanguínea, ela consegue chegar nessa parte, diferentemente de outros elementos e outros remédios que não tem essa tecnologia, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima.